retomando aqui a nossa videoaula sobre a questão da educação de surdos, o nosso histórico, né? A gente pode ver uma alteração, mas, gente, é sempre uma alteração muito superficial, viu? Mas sim, uma alteração dessa exclusão, tá? Na Idade Média. Então, o surdo na Idade Média, os doentes, os deficientes, enfim, havia, graças ao cristianismo, havia uma certa postura de tolerância, de caridade, de convivência. Tá? Mas, mesmo assim, em Roma, por exemplo, os surdos eles não tinham direitos, eles, dentro da legalidade, eles não existiam. Tá? Eles não podiam receber herança, tá? Só poderiam se casar se o Papa permitisse. Então, eles eram considerados incapazes de gerenciar sua própria vida, seus atos, eles não tinham condição, eles não eram vistos ainda como seres humanos, mas eram tolerados. Tolerados. Tá? A gente tem, na Idade Moderna, uma fase, apesar da Idade Moderna ser cristã, né? Ter todos os valores cristãos, entre aspas. Mas a gente ainda vive isso, na Idade Moderna, o abandono, a entrega das crianças, né? A criança surda, ou ela era usada para pedir esmola, tá? Ou ela era esquecida mesmo pela família, tá? Era rejeitada desde que se percebesse que ela era surda, ou com qualquer deficiência, na verdade, né? Qualquer deficiência, não apenas a deficiência física, qualquer necessidade especial que essa criança tivesse, que fosse perceptível, ela já era excluída, né, da família, ou era usada para pedir esmola, isso acontecia muito na Idade Média, usada para pedir esmola, ou posteriormente também, ou então era entregue, largada, sabe? Não era nem entregue para adoção, era largada. Ela era abandonada mesmo pelos pais, né? Pela mãe. Então, a gente tem um processo aí muito cruel. Quando se percebia que a criança ela daria despesa, ela não poderia dar renda para a família, porque aí entra muito uma questão econômica, sim, principalmente nas famílias pobres. Tá? As famílias muito pobres, elas precisavam ter os filhos para trabalhar. Então, se uma criança nascia com algum tipo de deficiência, inclusive a surdez, ou essa criança ia gerar renda a partir da esmola, ou essa criança tinha que ser abandonada, tinha que ser largada, porque ela não ia contribuir para a família. Tá? E no caso das famílias nobres, abastadas, era uma vergonha ter um filho assim. Então, as crianças também eram enjeitadas, também eram abandonadas. Né? Não é muito diferente do que se vê hoje. Ainda acontece isso hoje. Né? Houve um período na Idade Moderna, a gente teve a fase da segregação, tá? Do afastamento, surgiram asilos, havia hospitais que recebiam essas crianças, não hospitais comuns, mas hospitais psiquiátricos. Tá? Não havia psiquiatria ainda na época, mas, digamos assim, eram abrigos para essas pessoas, né? Não havia interesse de tratar essas pessoas, elas não eram tratadas, mas elas eram retiradas da sociedade para elas não atrapalharem a sociedade, entenderam? A ideia era essa, tira para não atrapalhar. Se não pode funcionar economicamente, socialmente, então sai fora e fica afastada. É como as colônias de leprosos, mal comparando, mas era isso. Os leprosos ainda tinham problema do contágio, né?
E no caso dos deficientes, até isso também dava nojo, as pessoas tinham nojo. Então, tiravam. Tá? Essas instituições para onde essas pessoas iam, essas crianças, adolescentes e adultos também, até, né? Elas eram até um pouco mais do que prisões. O deficiente, nessa época, a pessoa que tinha uma necessidade especial, inclusive o surdo está dentro disso, ele era tutelado, ele era cuidado pela medicina, e a medicina que podia determinar se ele ia fazer parte da sociedade ou não. Tá? Então, os médicos que não tinham muitos recursos, vamos e venhamos, né? Nessa época não tinha nada, 1700, não tinha nada, 1600, não tinha nada. Tá? Então, eles definiam como se poderia tratar a criança ou o adolescente deficiente. Né? A gente tem, séculos 17, 18, tá? Uma mudança, se começa a trabalhar com os primeiros sinais de Libras. Vocês já devem ter aprendido isso com Diana. Os primeiros sinais, se começa a trabalhar uma gramática de Libra, com Lepê, né? Isso em século XVIII, e começa a primeira escola pública para surdos na França. Mas isso, gente, com muitos desafios. E vocês percebem que é uma escola para surdos. Então, a ideia da segregação está aí. Né? No Rio, eu não sei aqui na Bahia onde tem, não sei se Salvador tem, mas no Rio, se eu não me engano, em Laranjeiras tem a escola de surdos. E pelo menos até a época que eu vivia lá, né, há 20 anos, há mais de 20 anos, havia uma segregação, sim. Tá? Quando os meninos saíam da aula, os meninos surdos, mesmo aqueles que usavam aparelho e que podiam falar, eles se comunicavam por libras. E eles formavam círculos em que eles se separavam. Aquele círculo só dos meninos surdos ficava separado dos meninos das outras escolas. Então, havia essa segregação. É claro que com o processo de inclusão, com as leis relativas à inclusão, a gente tem uma transformação nesse processo. Mas até hoje, vocês vão encontrar essa dificuldade. E olha que lidar com aluno surdo na escola é o menos difícil. A única coisa que vai precisar ter, com certeza, né? Vai precisar ter como é que eu vou explicar? O acompanhante, tá? E o domínio de Libras. Eu, pessoalmente, acho que Libras tinha que ser ensinado na escola, para todos. Porque não é só o acompanhante, o tradutor de Libras, que vai poder lidar com um aluno surdo. Na verdade, se a gente tiver todo um processo na escola para que todos possam dominar Libras e todos possam interagir de uma maneira bilíngue, tá? Esse bilinguismo é muito necessário, eu acho que aí sim a gente promove a inclusão. Senão nós vamos continuar nesse processo que veio desde a Antiguidade Clássica, desde lá de trás. Nós vamos continuar. Oficialmente, o cara tá beleza. Ótimo, tá dentro da escola. Mas se ele não consegue conversar com os colegas, como é que fica? Isso é inclusão? Isso é uma coisa para vocês pensarem. Eu vou parar aqui e nas próximas aulas a gente volta a conversar e eu quero que vocês pensem nisso, nesse processo de inclusão, como isso pode funcionar.